Bem-vindo ao podcast do Aposente aos 40. A casa da comunidade FIRE no Brasil. Acesse www.aposenteaos40.org e conheça mais. Bem-vindos a mais um episódio do podcast do A40. Hoje a gente vai entrar de cabeça num assunto que é uma daquelas armadilhas psicológicas super silenciosas. E que pega muita gente de surpresa, né? Demais. Especialmente o pessoal que está focado nessa jornada rumo à independência financeira, o famoso movimento FIRE. Nós vamos falar sobre aquela linha de chegada que misteriosamente nunca para de ir para frente. A famosa síndrome do só mais um ano. Exato. A grande pergunta que guia a nossa conversa de hoje é bem direta. Afinal, quando o suficiente é realmente suficiente? Que é a pergunta de $1 milhão, ou às vezes de muitos milhões, como a gente vai ver. Com certeza. E para ajudar a desvendar tudo isso, nós temos uma base de informações fantástica hoje. De um lado, um artigo super detalhado do blog A40, que disseca essa síndrome parágrafo por parágrafo. E do outro, dados muito reais e fascinantes de um relatório da Long Angle, que foca exclusivamente no comportamento de investidores de alto patrimônio. Sim, e a nossa missão com essa análise não é ficar repassando planilha chata ou... Gente, no jeito nenhum. Ou calculadora de juros compostos, porque quem acompanha esse universo já domina a matemática básica. Total. O que a gente vai fazer aqui é um mergulho profundo na psicologia financeira. A nossa ideia é cruzar as reflexões conceituais do post do A40 com as atitudes reais desses milionários pesquisados pela Long Angle. Entender por que a mente insiste em sabotar a vitória quando o jogo já está ganho, né? Isso. E, claro, mapear estratégias práticas para quem nos ouve consiga escapar desse ciclo infinito de adiamentos. É uma premissa muito forte. E olha, lendo os primeiros parágrafos do material do A40, fica claro que eles vão direto na ferida. O maior obstáculo para alcançar a independência financeira não é um erro de conta. Não é a inflação. Não. Na verdade, a única ameaça real de mercado que eles sequer dão muito peso ali é a tal da SOR, a sequência de retornos negativos. Que é aquele pesadelo de a bolsa despencar logo nos primeiros 2 ou 3 anos da aposentadoria. Exatamente. Mas fora esse cenário super específico, o grande vilão é interno. É a nossa própria mente. O texto até resgata um conceito do The Retirement Manifesto, que descreve essa síndrome do só mais um ano como algo quase paralisante. E é paralisante porque transforma um plano que era cristalino num labirinto de justificativas. O desafio ali é 100% psicológico. Pensa na dinâmica. Alguém constrói um plano rigoroso para atingir a independência aos 45 anos. A pessoa poupa, investe, o patrimônio atinge a meta. A planilha diz que acabou. Acabou. Mas ao chegar lá, essa mesma pessoa decide continuar no emprego até os 50 e depois até os 55. Sem nenhuma necessidade matemática para isso. Nenhuma. A desculpa interna é sempre preciso de uma margem um pouco maior ou só mais um pouquinho de segurança. A raiz do problema é não conseguir internalizar o conceito de suficiente. Mas espera, olhando de fora, isso não parece só uma atitude prudente? O que transforma essa precaução extra numa síndrome prejudicial? O custo invisível dessa decisão. O movimento FIRE nasceu com um propósito bem claro, que é retomar o controle sobre o tempo. Que é o nosso ativo primário, né? A única moeda que não dá para acumular num banco. Então, quando o planejamento vira um jogo de quanto mais melhor, a linha que separa a gestão de risco da pura procrastinação desaparece. E aí entra o paradoxo do querer sempre um pouco mais, que o AO40 detalha super bem. Eles citam o anuário FIRE, notando uma tendência muito curiosa. A cada ano que passa, as pessoas inflam as próprias metas originais. Pela lógica, a meta tinha que ser fixa. Só corrigida pela inflação, exato. Mas não, a linha de chegada é constantemente empurrada ladeira acima. É como correr numa esteira e aumentando a velocidade sem nunca sair do lugar.
Uma corrida que não acaba. E o que eu achei impressionante é como os dados da Long Gable e da Universidade de Harvard ilustram esse paradoxo numa escala de riqueza que chega a ser surreal. Uma pesquisa de Harvard sobre satisfação mostrou que mesmo lares que já acumularam mais de 10 milhões de dólares sentem que só estariam seguros se tivessem o dobro desse valor. Imagina isso. 20 milhões para se sentir seguro. Pois é, e a Long Gable, que é uma comunidade restrita de indivíduos de alto patrimônio, traz números na mesma linha. Quase um terço dos membros relata que precisaria de 1 a 2 vezes mais do que já possui para finalmente dormir em paz. É a régua que não para de subir. Tem uma frase de um investidor no relatório que resume toda essa angústia. Ele diz, abre aspas, meu número era 3 milhões, depois passou para 7 milhões, agora estou na casa dos 15 milhões e ainda não me sinto pronto porque a vida continua expandindo. Fecha aspas. Nossa! 15 milhões e a pessoa acha que não está pronta. Isso mostra que a régua financeira é uma grande ilusão. Essa citação dos 15 milhões é a prova definitiva de que o dinheiro extra não compra aquela blindagem emocional que o pessoal procura. E o post do A40 faz um trabalho excelente ao dissecar o porquê disso tudo. Os gatilhos mentais. Exato. O primeiro gatilho que eles apontam é o medo do desconhecido. Abrir mão de um salário recorrente, aquele dinheiro que cai religiosamente no 5º dia útil, gera uma quebra brutal na sensação de estabilidade. Quando o salário some, a pessoa encara a liberdade total. E liberdade, responsabilidade e incerteza caminham de mãos dadas ali, né? O vazio na agenda assusta muito mais do que a rotina exaustiva do escritório. Faz todo sentido. É literalmente trocar uma dor conhecida por uma liberdade desconhecida. E logo depois, o artigo entra num segundo motivo que é fascinante. A aversão ao risco misturada com o perigo dos números redondos. Ah, o cérebro adora uma simetria? Adora. Se a planilha diz que o número mágico para parar é 1 milhão, a mente na hora sussurra que 1.200.000 seria muito mais seguro. É uma busca totalmente arbitrária. E turbinada por um conceito que a Long Gable traz à tona, chamado de adaptação hedônica. Isso é crucial para entender a meta que sobe. A adaptação hedônica é quando os luxos de ontem viram as necessidades de hoje, certo? Isso mesmo. A pessoa atinge o primeiro milhão, mas agora ela viaja de primeira classe. Ela compra uma casa maior. Que tem um IPTU maior e um custo de manutenção mais alto. Bota os filhos numa escola mais exclusiva, o custo de vida inflaciona de um jeito quase imperceptível, então aquele patrimônio que antes cobria tudo com conforto já não banca o novo padrão. É por isso que o investidor de 15 milhões não se sente seguro. O estilo de vida expandiu na mesma proporção da carteira. O luxo virou o novo normal e aprisionou a pessoa de novo. E isso se conecta perfeitamente com a terceira causa que o texto levanta, que é a cultura do trabalho e a identidade. Na nossa sociedade, o trabalho não paga só boleto. Ele entrega um crachá. Um título, uma função social. Exatamente. Tem uma frase fortíssima que aparece tanto no artigo do A40 quanto nos fóruns da Long Gable, que é mais fácil continuar jogando do que declarar que venceu. Essa frase toca bem no núcleo da síndrome. Declarar vitória exige uma coragem absurda, porque significa que agora a pessoa precisa descobrir quem ela é, longe do crachá. Sem um status corporativo. Pois é, muita gente já alcançou a independência no papel. Os dividendos já superam o custo de vida há anos, mas a independência emocional ainda não existe. E o relatório da Long Gable aponta uma virada de chave mental muito interessante nesse nível de patrimônio. Qual seria? A partir de certo ponto, o risco para essas pessoas deixa de ser a volatilidade da bolsa. O medo não é mais uma crise econômica global. O novo risco central vira o risco do arrependimento. Ah, o medo de parar cedo demais. Isso. Descobrir lá na frente que a reserva não era suficiente, ou cortar os laços com a empresa e perceber que sente falta da relevância que o cargo trazia. Então, com todas essas armadilhas mentais, o que significa de fato chegar na linha de chegada? O A40 dedica uma sessão inteira só para debater o conceito de ter o suficiente, o famoso enough. E eles fazem uma distinção que eu achei brilhante. Que é a diferença entre ter bastante e ter o suficiente. Exato. Porque na prática, a partir de um certo patamar de riqueza acumulada,
Cada novo real guardado ou cada hora extra trabalhada começa a ter um impacto cada vez menor na felicidade ou na qualidade de vida real. É a lei dos rendimentos decrescentes aplicada ao tempo de vida. Pensa bem, o primeiro milhão muda completamente a trajetória de alguém. Muda a vida. Mas o 15º milhão, como a gente viu naquele exemplo, mal altera a rotina diária, só que custa anos de dedicação exclusiva para ser alcançado. E o post divide esse estado de ter o suficiente em 3 pilares muito práticos. O primeiro é a capacidade de pagar todas as despesas essenciais com margem de segurança. O segundo é desenvolver a confiança psicológica para viver sem depender de renda ativa. E o terceiro? É ter tranquilidade para lidar com os imprevistos normais da vida sem pânico. E a grande provocação do autor gira em torno do custo de oportunidade. Ele argumenta que continuar trabalhando anos a mais só para aplacar um medo irracional de cenários catastróficos que provavelmente nunca vão acontecer exige um sacrifício altíssimo. Sacrifica os melhores anos, né? Significa perder anos de vitalidade que poderiam ser usados para viajar, perder o convívio diário enquanto os filhos são pequenos. É literalmente trocar a certeza absoluta do tempo presente por uma ilusão de controle sobre o futuro. E se a gente olhar para isso através da lente da long angle, focando naqueles portfólios que vão de 5 a 50 milhões de dólares, a definição de suficiente ganha umas camadas estratégicas bem diferentes. Mas o coração da ideia se mantém. Como assim, camadas diferentes? É que para investidores de altíssimo patrimônio, ter o suficiente muitas vezes se traduz no uso de ferramentas sofisticadas. Uma muito comum é a arbitragem geográfica. Em vez de só acumular mais dinheiro de forma bruta, eles realocam a base de vida para lugares como Portugal ou a Costa Rica. Ah, não porque falta dinheiro para morar em Nova York. Exato, mas porque essa mudança maximiza o valor do estilo de vida de um jeito incrivelmente eficiente. Isso preserva o patrimônio. O foco deles muda da acumulação para o que chamam de capital permanente, que é a arte de viver estritamente do rendimento e deixar o principal intacto para as próximas gerações. Entendi. Mas independentemente de usar arbitragem geográfica ou só fechar a conta da padaria da esquina, a conclusão bate com a do blog AA40. Um dos membros dessa comunidade de milionários sintetizou isso perfeitamente. Ele disse: "Eu não preciso de mais dinheiro. Eu preciso de mais tempo bem gasto." Essa frase atinge o ponto central de uma forma tão elegante. A dor é exatamente a mesma para quem busca 1 milhão ou 20 milhões. E é por reconhecer essa dor que a parte final das reflexões do AA40 vira um verdadeiro manual de sobrevivência. Eles entregam 4 regras de ouro estruturadas justamente para escapar dessa autossabotagem. Um guia prático. Sim. Vamos passar por essas regras para quem nos escuta. A primeira regra é definir a sustentabilidade com clareza. A ideia é usar a matemática comprovada como um escudo emocional. Todo mundo que estuda a independência financeira conhece a regra dos 4%, que é somar as despesas anuais e multiplicar por 25. A regra clássica. Só que o pulo do gato do artigo, para domar o medo do desconhecido, é adicionar uma margem extra de 20% em cima desse valor tradicional. Chegou nesse número inflado, matematicamente a linha de chegada foi cruzada, o resto é ganância disfarçada de prudência. Perfeito. E logo em seguida vem a segunda regra, que funciona como uma trava de segurança contra o pânico: estabelecer regras de decisão imutáveis. Isso é vital. Significa documentar uma lógica clara de retirada muito antes do mercado balançar. Tipo, criar um manual próprio. Isso. O texto dá um parâmetro excelente. Se a combinação da reserva de emergência, em dinheiro, com os investimentos mais líquidos, for suficiente para cobrir 10 anos completos de custo de vida sem precisar fazer novos aportes ou vender ações na baixa, então não tem desculpa lógica para não declarar a independência. Ter essa regra escrita impede que a mente invente no calor da emoção que é preciso trabalhar só mais um semestre para reforçar o caixa. Exato, corta o mal pela raiz. E a terceira regra exige muita disciplina mental, porque vai contra a nossa natureza.
reavaliar periodicamente sem medo, mas fugindo das metas fixas e engessadas. O alerta que eles fazem é muito contundente contra a mania de atrelar o sucesso a um número redondo. Aquela coisa, quando a tela da corretora mostrar exatamente 5 milhões, eu mando o e-mail de demissão. O problema de quem pensa assim é que o e-mail nunca é enviado. Nunca. Quando o saldo bate 5 milhões, a mente diz que a inflação corroeu o poder de compra e que agora o número seguro é 6 milhões. A avaliação deve ser sempre baseada no custo de vida real e projetado, e não num fetiche estético por uma conta bancária cheia de zeros. E a quarta e última regra é o que sustenta todas as outras. Trabalhar a psicologia financeira. O artigo reforça que mapear os próprios gatilhos emocionais, entender por que certas perdas doem mais do que deveriam, ou decifrar o que a perda do status corporativo realmente significa para o ego, é uma habilidade tão crucial quanto saber montar um portfólio. Sem resolver a ansiedade interna, não tem número na planilha que traga alívio, né? Não tem. E isso conecta diretamente com um dos tópicos mais reveladores levantados pelos dados da Long Angle, que é a realidade do day after. O dia seguinte à independência financeira. O que acontece naquela primeira segunda-feira de manhã, quando o despertador não toca e não tem reunião de diretoria esperando. É aí que o mito cai por terra. Existe uma percepção externa de que atingir o FIRE significa passar os próximos 40 anos deitado numa rede bebendo água de coco. O que os dados mostram é que, na prática, o propósito de vida se torna um novo dividendo. O cérebro humano precisa de desafio. Diante dessa abundância repentina de tempo e energia, a galera cria novos projetos. Exatamente. Uma parcela gigantesca dessas pessoas acaba fundando organizações não governamentais, estruturando programas de mentoria, voltando a estudar ou até criando startups. Ou seja, não é sobre parar de produzir. O relatório pontua isso maravilhosamente bem. A filosofia FIRE nunca foi sobre a obrigação de nunca mais trabalhar. É sobre conquistar o privilégio absoluto de nunca mais ser forçado a fazer algo única e exclusivamente para pagar as contas. O trabalho deixa de ser um mecanismo de sobrevivência e vira contribuição genuína, significado. Isso ressignifica tudo. Se o trabalho pós-independência é uma escolha de propósito, a síndrome do só mais um ano perde completamente a razão de existir. Chegando ao final do nosso mergulho de hoje, se a gente puder amarrar os pontos principais dessa jornada, essa síndrome é uma ameaça extremamente silenciosa. Ela não ataca a carteira de investimentos. Ela ataca a nossa necessidade mais primária de conforto psicológico diante de um futuro que não dá para controlar. E quando a meta muda constantemente, a vida real entra num eterno modo de espera. A lição central que fica da análise dessas duas fontes é lembrar todos os dias que o tempo é o único ativo que não aceita negociação. Uma vez que ele é gasto nessa busca infinita por uma segurança ilusória, ele não gera juros compostos e não dá para comprar de volta. O valor do tempo bem vivido supera e muito o portfólio mais robusto do mundo. Com certeza absoluta. E antes de me despedir de quem acompanha a gente, queria passar a bola para você fechar com uma última reflexão. Vamos lá. Para fechar nossa análise, deixa um pensamento provocativo, construído com base em tudo que a gente discutiu aqui sobre as artimanhas da mente. Imagina a seguinte situação. Por algum erro bizarro de sistema bancário, todo o patrimônio líquido investido simplesmente dobrasse nesta exata noite. Um milagre matemático. Nossa, o sonho de qualquer um. Pois é. Ao acordar amanhã de manhã, abrir o aplicativo e ver o dobro do dinheiro disponível, com a independência financeira super garantida para várias gerações, a atitude seria finalmente enviar aquele e-mail de demissão e começar a viver os sonhos engavetados. Ou será que, instantaneamente, a mente inventaria um novo medo oculto, uma nova desculpa, ou imaginaria um padrão de vida ainda mais caro que exigiria continuar trabalhando só mais um ano? Fica a reflexão para quem nos ouve. Olha, reflexão pesada para terminar. Se o que falta é realmente mais dinheiro na conta ou apenas a coragem de cruzar a linha de chegada. Um grande abraço a quem escuta a gente, muito obrigada pela companhia e até a próxima.